O Plano de Salvação, Parte 1. Olá, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos temas mais profundos e talvez mais complexos de toda a Escritura: o plano de salvação sob a ótica da soberania do Deus Pai. Prepare-se, porque o que vamos explorar pode transformar a sua maneira de enxergar a Bíblia. Muitas vezes, pensamos na história da salvação de forma linear. Mas e se eu te dissesse que tudo faz parte de uma estratégia jurídica divina, arquitetada pelo Pai desde o princípio? A Bíblia inteira aponta para um único Deus, o Pai, e a salvação é a manifestação máxima da sua soberania. Para entender isso, precisamos ir direto à fonte. Em Romanos, capítulo 11, versículo 32, Paulo nos dá uma chave mestra. Pois Deus encerrou a todos na desobediência, a fim de exercer misericórdia para com todos. Pense nisso. Não foi um acidente, não foi um plano que deu errado, foi uma decisão soberana. O Pai, em sua sabedoria infinita, estabeleceu um veredito de condenação legal sobre toda a humanidade. Mas por quê? Por que Deus faria isso? A resposta é a graça. Ao nos colocar a todos sob a mesma condição de desobediência, Ele garantiu que a única saída possível seria através da sua misericórdia, e não por nosso próprio mérito. Ele criou o cenário perfeito para que o resgate e o triunfo fossem exclusivamente pela graça, manifestada em Jesus Cristo. Agora, aqui está a parte que exige muita atenção. Uma vez que o Pai, o juiz supremo, decretou o veredito, ele permitiu que um agente específico o executasse. A Bíblia nos mostra que o adversário, Satanás, atuou como o administrador judicial desse veredito. Como já estudamos, Satanás, em muitas passagens bíblicas, se apropria do nome Jeová e se apresentava como um Deus de justiça para aplicar ordens contrárias aos mandamentos de Deus Pai. Ou seja, onde a lei fala, não matarás, Jeová distorce e incentiva o genocídio. Deus permitiu devido sua própria justiça, afinal os judeus preferiram a criatura que o Criador ao construir o bezerro de ouro. Por isso o Deus Pai entrega os judeus nas mãos do agente executor, Jeová bélico, figura do diabo disfarçado. Vamos entender como isso funcionou na prática. Deus entregou a Moisés a lei moral, os 10 mandamentos. Essa lei é perfeita, santa, justa e boa, como diz Romanos 7,12, porque ela é um reflexo do caráter do próprio Deus. Era o espelho da perfeição. No entanto, quando Israel se desviou, adorando o bezerro de ouro, o cenário mudou. Foi nesse momento que o juízo soberano do Pai permitiu que o adversário se apropriasse dessa lei santa para construir o que podemos chamar de um contrato de maldição. Como ele fez isso? O adversário não alterou a lei moral, os 10 mandamentos. Isso ele não podia fazer. Em vez disso, ele a utilizou como um critério inatingível e, crucialmente, acrescentou diversas outras ordenanças inúteis, como, por exemplo, o sacrifício de animais, e ainda a utilizou de forma a forçar os judeus a transgredi-la, uma vez que Satanás é a serpente astuta e mentirosa. Assim como enganou Adão e Eva, enganou os judeus e também está manipulando o evangelho para te condenar. Lembre, Satanás não dorme. De dia e de noite, ele levanta seus ministros disfarçados de cordeiro para te convencer que essas leis ainda vigoram, separando-te da graça de Cristo. O apóstolo Paulo explica isso em Gálatas 3,19. Logo, para que é a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita. A palavra-chave aqui é acrescentada. Algo foi adicionado. Além da lei moral perfeita, foram inseridas mais de 600 outras ordenanças, rituais e preceitos. Qual era o objetivo dessas mais de 600 leis adicionais? Elas funcionavam como uma armadilha legal, uma garantia da falibilidade humana. Era impossível para qualquer ser humano cumprir tudo à risca. Esse sistema criava uma dívida impagável
e garantia que todos estivessem debaixo da maldição do contrato. Gálatas 3, versículo 10. É categórico, porque todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Veja bem, em todas as coisas. Um único deslize e o contrato era quebrado, e a sentença de maldição era aplicada. O adversário, como agente executor, ganhava o direito legal sobre o transgressor. E o adversário é um especialista em usar a própria escritura para acusar e induzir ao erro. Vemos exatamente essa tática na tentação de Jesus no deserto. Lembra-se? Satanás diz: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Ele usa um salmo para tentar Jesus. Mas Jesus, conhecendo a totalidade da palavra e a vontade do Pai, responde: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus expõe a manipulação do adversário. Ele mostra que usar a lei de forma isolada, para forçar uma obediência legalista, é uma distorção do propósito de Deus. Então, recapitulando a estratégia, o Pai decreta a condenação. Ele permite que o adversário use a lei perfeita, adicionando centenas de ordenanças para criar um contrato impossível de ser cumprido. Esse contrato gera uma maldição e dá ao adversário o direito legal de reivindicar os pecadores, executando a ordem de condenação original do Pai. Isso não diminui a soberania de Deus, pelo contrário, a exalta. Mostra que até mesmo o adversário só pode agir dentro dos limites permitidos pelo Pai. Ele precisa de uma base legal, de uma permissão, o que prova que o controle final sempre esteve e sempre estará nas mãos do Pai. Toda essa estrutura complexa foi montada com um propósito glorioso: preparar o caminho para Jesus. Jesus não veio para remendar um sistema falho. Ele veio para cumprir e anular completamente o contrato de maldição. Ele é o descendente prometido, o fiador perfeito que pagaria a dívida que nós nunca poderíamos pagar. Ele não apenas cumpriu toda a lei, incluindo as mais de 600 ordenanças, como também tomou sobre si a maldição que era nossa. Ele se tornou maldição por nós, como diz Gálatas 3:13, para nos libertar da maldição da lei. Ao fazer isso, Jesus desarmou o adversário. Ele tirou das mãos do acusador o documento de dívida que era contra nós. Colossenses 2:14 diz que Jesus cancelou o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. O veredito de condenação estabelecido pelo Pai foi executado, a dívida foi paga, e a justiça foi satisfeita. Mas em vez de sermos nós os condenados, foi o nosso fiador, Jesus, quem tomou o nosso lugar. E pela sua ressurreição, ele declarou a vitória final sobre o pecado, a morte e sobre o poder legal que o adversário tinha. Portanto, a salvação não é sobre nós tentando ser bons o suficiente para agradar a Deus. A salvação é sobre aceitar a obra consumada de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos resgatou de um sistema de maldição para nos trazer para um reino de graça e misericórdia. Todo esse plano revela um Deus que não é apenas amor, mas também um estratega genial, um juiz justo cuja sabedoria é insondável. Ele usou a própria armadilha do adversário para concretizar o maior ato de resgate da história. Espero que esta reflexão tenha aberto seus olhos para a profundidade do amor e da soberania do nosso Pai. Tudo aponta para Ele e para a glória que Ele recebe através da obra de seu Filho, Jesus Cristo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se este conteúdo te abençoou e te fez pensar, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir esta mensagem e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. Deixe seu comentário abaixo. Vamos continuar essa conversa na parte 2 deste vídeo. Fiquem na paz de Cristo e até a próxima.